Água, tá um calor muito grande aqui. Então, a questão da educação, né? Quando apareceu a televisão, primeiro tinha um rádio, né? A televisão foi saudada e olha, esse é um instrumento importante para fazer a educação das pessoas e tal, né? Na verdade, a televisão, a meu juízo aí, ela é um instrumento que está fadado à extinção. As crianças hoje não passam o tempo grudado na frente da televisão. Então, daí, como a televisão é um instrumento que demanda consumo de energia muito grande, porque você passa muito tempo na frente da TV. Então, aqueles meios de informação que te processam rapidamente as coisas, já mastigadas, exemplo do WhatsApp, são aquelas que têm prioridade. E se você pegar a escola e comparar com a escola e a televisão, você vai ver que a escola tradicional, essa sim é que demanda muita coisa. Ela demanda tempo, demanda um professor, demanda a possibilidade de você ter laboratórios, e assim vai, né? Então, na verdade, nós estamos num momento de transição de um modelo para um outro que a gente nem bem sabe para onde vai. Você vai receber informações processadas e não vai se dar ao tempo e ao trabalho de criticar, de estabelecer um juízo crítico a respeito do que você está recebendo. O horizonte, então, é o horizonte de uma multidão de pessoas que caminham para o pensamento único, que caminham para uma lógica pré-definida, né? Por isso também essas pessoas que têm nesse ambiente chucro, elas desenvolvem uma forte convicção de estarem do lado certo da verdade. Veja, quando eu vejo esse blá 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 do Olavo de Carvalho, esse tipo de conversa dele me parece uma conversa apologética. Ele tem a noção, a ideia, né, simplória, é verdade, de que existe uma batalha entre a verdade e o erro, que o erro estaria do outro lado, né, e que ele teria a obrigação de difundir a verdade. Ele, esse outro cidadão, o Nando Moura, esse Bernardo Custer, é a mesma coisa. Eles têm uma ideia lunática, única, de que a verdade esteja com eles e com os outros está a mentira, a demonização das coisas. Observe o grande problema, como isso se afeta na política, né? Então, a política dele seria correta. Onde estaria o demônio? Ah, no PT. Né? O Partido dos Trabalhadores, os comunistas, esses seriam o problema. Eles seriam uma mentira. Essa maneira de ver-se o mundo é uma maneira dual. Preto e branco. Não existe cinza. E ela é uma maneira chucra. Uma maneira não científica, uma maneira simplória de ver a realidade. E nessa maneira simplória, o que acontece? A realidade, que é complexa, ela é cosmetizada. A realidade é tornada simples, simplória, que ela pode ser apreendida basicamente pelo blá blá blá. Então você tem uma multidão de chucros fanáticos, porque a verdade é que eles não têm condições de entender outras coisas. Você imagine o problema da pessoa, né? O Olavo de Carvalho não tem informação de nada. Eu pensei que até que ele... Aí comecei a ouvir a conversa dele lá e tal, vi que ele nunca estudou nada. Né? Então ele não tem condições de falar sobre nada, mas ele fala, porque ele tem um blá blá organizado, né? Mais ou menos absurdo, mas as pessoas ouvem o que ele diz, né? Então, o uso do lugar comum, das interpretações simplórias da realidade, ganha adeptos, porque esses adeptos, eles estão deslocados da sociedade. Veja, se você pensar no campo político, a ideia da social-democracia é uma ideia complexa. Você vai transformar, gerir o Estado para que ele cumpra o seu papel social do resgate da cidadania, né, como era no caso da Constituição de 88. Como isso é uma questão complexa, né, então é mais fácil substituir essa questão complexa, contraditória, que demanda democracia em essência, que demanda debate, demanda conflito, né, demanda acertos,
você vai superar tudo isso. Aí você acaba com tudo isso e coloca uma linguagem única, né? Um pensamento único. Então, por exemplo, o MST, que faz parte do movimento contraditório de luta em função da Terra, ele se torna um inimigo. E aí você simplesmente não consegue dialogar, não consegue entender o problema, e você vira um chucro, que você encontra lugar comum de jogar pedra no MST, como se essa fosse a solução dos problemas. Então veja, como é que funciona esse lugar comum? O MST, só tem vagabundo lá, né? É uma maneira de dar uma interpretação simplória para a realidade. Esses vagabundos não querem trabalhar, então pau neles. Essa visão simplória, veja o problema, é aquela que marcou a ascensão do nacionalsocialismo na Alemanha. Hitler, junto com Göring, os caras que formataram a propaganda nazista, eles tinham uma interpretação única, simplória da realidade. Os judeus são a praga, então pau neles. Sendo que a realidade econômica é muito mais complexa do que essa que eles estavam pondo. Veja, eu não posso dizer aí que está tudo errado que Hitler pontuou, né? Ele pontuou coisas, mas que não são afetas aos judeus, só afetam o sistema capitalista. Só que o Hitler, ao invés de entender o sistema capitalista, não, ele particularizou chucramente, né, de que o problema seriam os judeus, que os judeus seriam os capitalistas. É um linguajar único, chucro, né, para resolver um problema. Daí também essas pessoas, elas têm uma tendência ao desprezo, tanto da democracia quanto das instituições democráticas, né? Elas desprezam porque elas não entendem. Depois, também com isso, elas têm uma retórica que se torna jocosa, né? Ou irônica, sarcástica. Eles envolvem um forte universo irônico e sarcástico, né? Sem que se atinja, de fato, um debate profundo de ideias, de pensamentos divergentes. Por exemplo, você veja, o Olavo de Carvalho não tem condições de diálogo com ninguém que pense contrário a ele, né? Porque ele vai se utilizar desse tipo de retórica jocosa, irônica, sarcástica e tal, né? Para aniquilar o adversário. Porque ele não está preocupado com ideias, ele está preocupado com um combate, né? Em um combate você aniquila adversários por meio da retórica, né? Então, as pessoas vão adquirindo um raciocínio cínico. O raciocínio cínico que decorre aí dessa ironia, do sarcasmo multiplicados e afetados pela atuação moralizadora. Moralizante, né, no caso, dos parâmetros que eles mesmos têm para eles. Então, veja bem, o que eu estou observando é que o YouTube, o WhatsApp, o Facebook, eles se manifestam como novos processos deseducadores. Eles estão substituindo a televisão, e a televisão mesmo em si substituiu a educação em grande parte, né? Você veja, se a criança passa 5 horas, digamos, na escola, ela passa quase 5 horas grudada na televisão, assim passava, né, antigamente. Quando eu era pequeno, a televisão começou aqui no Brasil, começava às 3 horas da tarde e encerrava às 10 horas da noite, digamos, né? Então ela tinha 7 horas aí de imagens. E aí as crianças ficavam pelo menos a tarde toda, das 3 horas, 2 horas da tarde, até às 6, né? 3 horas grudadas ali nos desenhos. E isso aí passou para muito mais tempo. Depois você passa a ver filmes, depois você passa a assistir o jornal, que é a interpretação mastigada dos fatos. Então a pessoa substituiu a escola pela televisão. E nós estamos vendo hoje um processo piorado disso, em que a escola deixou de ser relevante, em que a televisão deixou e vai deixar progressivamente de ser relevante, tal qual o rádio deixou a sua relevância, né? E nós vamos entrar num novo mundo da deseducação generalizada, onde esses gurus aí da fala, do blá blá blá, eu dei os 3 exemplos ali,
são aqueles que conduzem as massas, né? São pessoas chucras, conduzidas a um ponto tal em que a unicidade de pensamento é terrível. Então, por exemplo, veja, o trabalhador que assiste o Olavo de Carvalho se encontrou comigo no supermercado e começa a discutir comigo, dizendo que a reforma da Previdência precisa acontecer. Essa pessoa, um trabalhador, é um coitado, infeliz, porque ele não entendeu quem vai pagar a conta, né? Ele acha que são os outros, que a desgraça da Previdência está por conta do PT. É lamentável isso, né? Mas esse é o projeto que se tem para o futuro. Agora, o que vai ser a educação no futuro? Não sei. Eu começo a pensar aí, eu imagino que a esquerda como tal, os projetos educacionais precisam ser reinventados. O Estado precisa se reinventar para poder educar a sua população. Porque a quem interessa nós temos um bando de pessoas chucras aqui dentro do Brasil, né, que batem continência para os Estados Unidos, por exemplo. Só se o nosso destino for, aqui como brasileiros, sermos colônia eterna dos Estados Unidos. Fazermos parte desse novo imperialismo, desse concerto imperialista aí do século XXI, e o Brasil ser um fornecedor aí, da riqueza dos Estados Unidos e a gente viver sempre como um país chucro, né? Em que o chicote manda, em que a lógica do poder manda, que a lógica do dinheiro manda. Para ser isso aí, esse é o futuro do país? Porque qualquer coisa diferente disso demanda que tenha uma educação mais forte, né? Mais forte. Então, se agora eu tenho que falar alguma coisa, bom, o que foi que o PT errou, né? Na minha opinião, o PT errou por ser ingênuo. Ele tinha que ter cooptado o Estado para um projeto nacional. Não é possível deixar os juízes, por exemplo, dizerem o que querem, fazerem o que querem, mandarem para cima e para baixo. Não é possível. Não é possível que não se tenha cooptado o Estado e deixado na mão da mídia as eleições, né? Que veja, se você mas o Estado não devia ser cooptado e tal, né? Então tá, quem vai cooptar o Estado é a mídia. Que as pessoas ainda acreditam na mídia nova, que é o WhatsApp, o Facebook, etc., o YouTube, e a mídia velha. Os dois se cooptaram, foram cooptados, aí cooptaram a população para votar nos partidos e nesses candidatos aí que apareceram que nem cogumelos do dia para a noite. Então veja bem, a questão é a educação. Como é que a gente vai fazer? O que vai ser feito? Porque educação custa muito. Para que você possa dizer alguma coisa com sentido, escrever alguma coisa, né? Custa muito. Então o WhatsApp é muito mais barato, YouTube é muito mais barato. É mais fácil, né? Porque cada um fala a abobrinha que quiser. Eu tenho poucos seguidores aqui. O dia que tiver 480 mil visualizações aqui, provavelmente o pessoal do Olavo de Carvalho vai falar mal de mim. Até lá, enquanto não acontecer, estou tranquilo. Um abraço.